Bom, então vamos lá. Eu vou começar aqui mostrando a aplicação. Tá? Então eles apresentam o Vultr, ou Very Useful Tools to Remember. Então, no que consiste essa aplicação? Uma aplicaçãozinha bem simples, onde a gente consegue armazenar aqui ferramentas que a gente acha na internet aí e no dia a dia, e aí a gente consegue guardar elas aqui para organizar, categorizar e ter sempre elas à mão, né? A gente nunca perder, às vezes a gente anota em algum lugar e perde elas aqui, a gente vai ter elas todas em um lugar só. Então, é uma listagem aqui das ferramentas que a gente adiciona, tá? E aí cada ferramenta é um cardzinho, e aí ela vai ter aqui o título, que também é um link, que leva aqui para o link da ferramenta. Aí ela vai ter uma descrição, vão ter tags aqui, né, para categorizar, e vai ter um botãozinho aqui com a lixeirinha para a gente excluir essa ferramenta. Tá? Aí vai ter um filtro aqui, por enquanto um filtro por título, tá? Um filtro em tempo real, então se a gente listar aqui Fast, ele filtra para os Fastify, ou I, ele vai buscar tudo que tem um I, etc. E aí um botãozinho aqui de mais para a gente adicionar uma nova ferramenta. Ele abre um modal, aí onde a gente pode digitar aqui um título, né, para a ferramenta, vou colocar aqui um Google de exemplo. Aí a gente pode digitar uma URL, então aqui ele já tem um prefixo aqui indicando que a gente não precisa digitar o https então a gente só digita lá o restante. E a descrição aqui a gente pode colocar uma ferramenta muito boa. E as tags aqui vai ser, ó, separate tags by space. Então para a gente colocar as tags a gente vai escrevendo e dando espaço. Então, por exemplo, busca, ajuda, e assim por diante. E um botãozinho aqui de Add Tool para a gente adicionar a ferramenta. E ela é adicionada lá no final. Beleza? Formata aqui as nossas tags bonitinho. E aí o botãozinho aqui de excluir. Certo? Então é basicamente isso a aplicação. Um detalhe importante aqui, esqueci de comentar, se a gente olhar aqui no nosso network, eu estou usando inclusive essa ferramenta aqui, que é o JSON Server, que ele é um fake API, né? Fake API REST. Então ele vai simular as requisições que a gente faz aqui, como se fosse por uma API, e simula também um banco de dados lá, que depois eu mostro ali no código. Ele persiste esses dados aqui que a gente tem, por exemplo, das ferramentas, em um arquivo JSON lá, beleza? Então só para mostrar aqui para vocês, ó, então quando a gente carrega a página, ele vai dar aqui ele vai fazer um get, né, na API. Beleza? Então ele vai fazer uma requisição de get, peraí que ele está em slow 3G também, aí não ajuda muito, né? Então beleza, a gente carrega aqui. Então aqui ele deu duas requisições, porque ele está em ambiente de desenvolvimento, mas ele vai dar um só. Então ele faz um get aqui em tools, tá? Traz aqui as ferramentas, como a gente tem lá persistido. Se a gente adicionar aqui uma ferramenta qualquer, ele vai fazer um post em /tools também. E se a gente excluir, vai ser o delete lá no /tools e o ID da ferramenta em questão, né? Beleza? Então ele tem esses três tipos de requisição aqui. Certo? Então vamos lá para o código. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar ele aqui no cantinho. Deixar ele bem pequenininho aqui, para a gente ir visualizando enquanto a gente vai testando aqui a nossa aplicação. Beleza? E aí então vamos para o código aqui. Eu queria só fazer um disclaimer antes, para vocês não se atentarem a boas práticas, a design patterns, a melhores práticas, né, e padrões de código, etc, tá? Porque essa aplicação aqui ela foi construída com o intuito de proporcionar alguns cenários de teste aqui específicos, tá? Gerar algumas situações aqui que a gente, para a gente poder ver aqui, né, e testar, né, e passar por essas situações. Então não se atentem a esse tipo de coisa, beleza? E aí eu queria também lembrar que um dos objetivos desse material, né, como eu comentei lá na parte teórica,
é de deixar, de ficar como uma referência aqui, né? Um material de apoio aí, tanto para quem está começando agora, quanto para quem tipo, já testa também há algum tempo já. Então, eu vou começar e vou tentar ter uma explicação bem didática aqui, tá? Começando sempre do básico e aumentando a complexidade ao longo do tempo, tá? Então, também ter isso em mente, que a gente vai desde o básico ali, vendo cada pedacinho ali, que às vezes a gente faz uma coisa no dia a dia e acaba nem sabendo o que a gente faz, né? A gente só vai replicando aqui no dia a dia, então vou tentar explicar todas essas partes assim bem básicas, tá? E simples. Beleza? Então, vamos lá agora de fato para o nosso código aqui. Show! Então, aqui a gente tem a nossa aplicação e eu vou fazer o seguinte, eu não vou mostrar ela toda, o código todo agora, conforme a gente for abrindo os componentes para testar, eu vou mostrando o código, tá? Para a gente não perder tanto tempo e ficar mais simples aqui. Então, aqui agora na nossa aplicação a gente tem 0 testes, a gente não tem nenhum arquivo de teste. Então, se a gente rodar lá, deixa eu abrir o terminal aqui, eu tenho um script que eu fiz aqui no nosso package.json, que é um script para coleta de cobertura de teste, né? Então é do próprio Jest lá que ele fornece para a gente. Então ele tem um collect coverage aqui para coletar a cobertura. E aí eu coloquei ele para cobrir todos os arquivos que iniciem na pasta src, né? A pasta do nosso source aqui da nossa aplicação. Então todas as pastas, todos os arquivos que tenham a extensão ali que terminem com ts ou tsx, beleza? Então esse é o script. E aí ele vai salvar aqui também um relatório ali numa pasta coverage. Show? Então vamos rodar aqui o nosso npm run test cover, tá? Pra gente ver o que a gente tem aqui por hora. Beleza? Então ele vai rodar lá. Vai lá, ó, no tests found. Então a gente realmente tem 0 testes. Então vamos lá começar a criar o nosso primeiro teste. E aí, como eu comentei, eu vou começar do mais básico aqui, né? Do mais simples e a gente vai indo para o mais complexo gradativamente. Então, se a gente olhar aqui no nosso código, a gente pode dizer que a gente tem uma mini biblioteca aqui de componente, tá? Então, ele está aqui em Components e a gente vai ter aqui o input e o text area e tem o header que ele nem devia estar aqui, mas beleza. Então, vamos lá para o nosso primeiro componente, que é o input. E aí, lembrando que assim, aqui a gente, num ambiente real, né, normal, a gente já vai ter todos os casos de uso dos componentes mapeados, né? Mas aqui, como a gente está... É um ambiente próprio para a gente exercitar esse pensamento voltado ao teste, né? Então a gente vai exercitar esse pensamento focando nos casos de uso e nas regras de negócio também do componente e da aplicação, beleza? Então, o que a gente tem aqui no nosso componente de input? A gente vai ter basicamente um input aqui do HTML, mas o que ele tem de a mais aqui, né? Então, ele pode ter uma label, tá? Então, se a gente passar uma label para ele, ele vai ter essa label, né? E pode ter um prefixo, né? Que nem a gente viu aqui no nosso URL, né? Ele pode ter um prefixo, tá? De resto, ele é um input normal do HTML, então nada de novo. Então vamos lá, vou criar aqui nosso primeiro arquivo de teste, então index.test.tsx. Então, como que a gente vai começar aqui? A gente vai começar com o nosso describe, tá? Então, começa com um describe e o describe ele vai ser vai dizer qual que é a nossa suíte de teste. E aqui a gente vai ter nossa suíte principal. Então, aqui a gente vai descrever qual que é essa suíte. Então, geralmente a gente acaba colocando o nome do componente que a gente está testando. Então, se a gente está no teste do input, aqui a gente vai colocar o input, certo? Então, a nossa suíte principal aqui é do input. O segundo parâmetro que vai ser uma função, tá? E aí, sim, aqui dentro vamos ter os testes em si, né? Então, a gente tem dois jeitos de escrever os nossos testes, né? De começar a escrever os nossos testes. A gente pode começar com
teste, tá? A palavra teste. E aí ele vai ter a mesma estrutura aqui que o nosso describe. Então a gente vai passar aqui o primeiro parâmetro aqui como a descrição, né, do nosso teste, desse cenário. E aí o segundo parâmetro aqui, um callback com o teste em si, né? Então a gente pode fazer desse jeito, tá? Usando a palavra teste aqui. Ou a gente pode usar o it, beleza? Que é a mesma coisa, né? Aqui a diferença entre os dois, do teste e o it, é simplesmente a palavra, tá? Não muda absolutamente nada. E aí então eu vou usar o it, porque eu prefiro usar o it. Então vamos lá. Qual que é o primeiro cenário que a gente pensou aqui? Então, tirando o input, ele pode ter uma label. Tá? Então, se ele pode ter uma label, se a gente passar uma label para ele, ele precisa renderizar, ser renderizado com essa label. Beleza? Então, a gente vai colocar a descrição do teste exatamente o que a gente vai fazer, né? O que o teste vai estar fazendo. Então, aqui, should render with label. Beleza? Precisa ser renderizado com a label. E aqui tem um detalhe interessante aqui, que a palavra should, é uma convenção que a gente utiliza de sempre a descrição dos testes começarem com should. Então, de deve fazer alguma coisa. E aí, se você juntar aqui com o it do teste, ele fica tipo uma leitura bem fluida, né? Bem como seria uma leitura mesmo, né? Uma escrita de alguma coisa. Então, o que o teste deve fazer? Então, what should test to do, né? It should render with label. Beleza? Então, show. E aí, como que a gente vai começar aqui? Se a gente lembrar lá da explicação teórica, diferente dos testes de detalhe de implementação, que lidam com instâncias de componentes, aqui a gente vai lidar com o componente em si, né? Com o nó do componente na DOM. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é renderizar esse componente nessa DOM, né? E aí lembrando que essa DOM que a gente vai ter nos testes é a DOM simulada, né? Que ela vai rodar ali em cima do JS DOM, que vai simular a DOM, que vai ser provida pelo Jest, etc. Né? Tudo como a gente viu lá na parte teórica. E aí sempre que a gente falar de renderizar, de DOM, vai ser sempre nessa DOM simulada, beleza? Então a gente precisa renderizar esse componente. Então o que a gente vai fazer para renderizar ele? A gente vai pegar uma função aqui do nosso React Testing Library, React, uma função que se chama render, beleza? Bem descritivo, né? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai chamar ela aqui render, e aí o que a gente vai renderizar? O nosso componente, né? No caso o input. Então vamos importar ele aqui também. Tá? Então, importar o nosso componente aqui de input. E aí a gente vai renderizar ele, né? Vai utilizar ele do mesmo modo que a gente faria no código normal, né? Vai chamar ele aqui no mesmo modo. Então a gente pode ver que ele já está até reclamando aqui de alguma coisa. Então se a gente passar o mouse aqui em cima, ele diz que está faltando um ID. E se a gente for olhar aqui na tipagem aqui dele, o ID é o único parâmetro obrigatório, né? A única propriedade obrigatória dele. E aí, o ID aqui pra gente no nosso teste, ele não faz nenhuma diferença. Ele não tem impacto nenhum pra gente. Mas, como a gente disse, né, a gente vai usar o componente aqui no teste, a gente vai testar ele do mesmo jeito que ele é usado na aplicação real. Então, a gente precisa passar tudo que ele precisa, nem que a gente precise mocar, né, passar algumas informações falsas para ele funcionar. Então, aqui o ID, para a gente não vai fazer diferença, né, como eu falei. Então, a gente pode passar um ID aqui qualquer, tá? Então, a gente pode passar aqui ID test, então pode ser ID test, beleza? E aí a gente quer testar se ele vai ser renderizado com uma label, então vamos passar uma label aqui para ele, pode ser também qualquer coisa aqui, né? Pode ser label de teste, beleza? Então, certo, então teoricamente a gente renderizou o nosso componente, tá?
E aí como que a gente pode saber então se a gente realmente conseguiu renderizar, né, se ele está sendo renderizado nessa nossa DOM virtual ou não? A gente tem um outro método aqui, na verdade é um objeto, né, que a gente tem no React Testing Library, que chama Screen. Né? E assim como o próprio nome sugere, ele vai ser literalmente a tela, né? Vai ser a tela real, né? Porque, novamente, né, a gente está num ambiente aqui de teste, um ambiente de simulado e etc. Então é como se fosse a tela, né? Então é a DOM em si, essa DOM simulada, ela vai ser a nossa tela, entre aspas, né? Então é o objeto da tela. E aí se a gente der um ponto aqui, a gente vai ver que ele tem vários métodos, tá? E o primeiro até aqui ó, é o debug. Né? Então se a gente chamar esse método da screen, ele vai debugar tudo que tem renderizado na nossa DOM, tá? Então vamos salvar aqui e vamos rodar para ver o que vai acontecer aqui. Ó. Então npm teste input. Vamos ver o que tem, né? Depois que a gente tentou renderizar aqui esse input, vamos ver o que de fato renderizou, o que está presente lá na nossa DOM. Tá? Então vamos esperar ele rodar aqui o nosso teste. Pedir para ele rodar só o do input mesmo, porque é o que tem. E vamos dar uma olhada aqui em inspecionar. O que nós temos até agora. Então beleza, ele passou porque a gente não está validando nada. E aí aqui se a gente for olhar, ó, é isso aqui que a gente vai ter, isso que ele jogou pra gente, né? Essa seria a nossa DOM. Então a gente começa aqui com o body, e aí a gente pode ver, ó, que dentro do body a gente vai ter a estrutura do nosso input, né? Que é a mesma coisa que a gente for olhar aqui no código, é a mesma coisa. Então visualmente a gente já consegue ver que ele tem aqui a label que a gente colocou, ó, label de teste, né? Então a gente visualmente aqui a gente sabe que está dando certo, né? Que tá renderizando certo com a label, né? Só que a gente precisa fazer essa validação no teste, né? E aí, beleza, né? Então vamos lá ver como que a gente pode fazer. E aí, aqui a gente deu um debug na tela, né? Então como que a gente vai validar o label, né? Que a gente quer saber se o label foi renderizado, né? E aí o que é o label aqui? Se a gente for abrir aqui um input com label, ele é um texto, certo? Como que a gente faz para pegar esse elemento para ver que ele está na tela? A gente tem o objeto da tela aqui, certo? E aí a gente pode fazer uma busca na tela, né? Então a gente vai fazer uma query aqui. E aí a gente tem vários métodos de query. E aí eu vou usar aqui o getByText. Tá? Então eu vou pegar pelo texto. Vou pegar pelo texto na tela. Qual texto que eu vou pegar? Vou pegar o mesmo texto aqui da nossa label, né? Então é o label de teste. Beleza? E aí o que é essa query aqui vai me retornar da tela? Ela vai retornar um elemento. Né? Então a gente espera que ela retorne esse elemento aqui, né? Que seria o elemento da label. E aí novamente, a gente está pegando o elemento que possui um texto X aqui que a gente está passando, que no caso é esse, certo? Então a gente vai pegar o elemento pelo texto. Tá? Então a gente espera pegar aquele elemento de label. E aí eu posso colocar aqui, ó, const input label, tá? Screen get by text, tá? Então a gente espera que pegue esse elemento aqui. E aí o que a gente precisa validar? A gente precisa validar que ele tenha sido renderizado. Então a gente pode fazer aqui nossa expectativa, né? Então aqui a gente começou com um act já, né? Renderizando nosso componente. Então vamos fazer o nosso assert aqui, né? Então expect. Então o que a gente espera? Que o nosso input label esteja no documento. Então to be in the document. Beleza? Então esse aqui é o nosso texto. A gente renderizou. Tentou pegar o elemento aqui pelo texto e verificou se ele está no documento. Tá? Então, vou rodar aqui nosso teste. E aí, enquanto ele roda aqui, a gente pode já ir pensando aqui, né? Qual que era o outro caso de uso para o nosso input? Então, a gente verificou que ele pode ter uma label,
E aí a gente pode ter um prefixo nele, né, também. A gente pode passar um prefixo para ele, né. Então, beleza, esse é o nosso outro teste aqui, né, nosso outro cenário. Então, vamos escrever aqui, ó, it should render with prefix, certo? Então aqui a gente pode ver, ó, nosso teste passou, nosso primeiro teste passou, beleza? Então, it should render with prefix. E aí, como que vai ser esse nosso teste? Vai ser basicamente a mesma coisa que esse aqui de cima, né? Então, eu vou até copiar aqui, a gente otimizar nosso tempo. Só que aí aqui, ao invés de uma label, eu vou passar um prefix. E aí, qual que pode ser nosso prefixo aqui? Vou usar aqui, então, www. Aí aqui eu vou mudar para prefix label. E aqui eu vou pegar o elemento pelo texto, que é o nosso www. Beleza? Então, aqui basicamente é a mesma coisa, né? A gente renderizou o nosso input passando o prefixo. E aí a gente pegou esse elemento que tem esse texto do prefixo e a gente espera que ele esteja no documento. Certo? Então, vamos salvar aqui. E aí, agora eu vou rodar o nosso npm run test cover. Tá? Para a gente dar uma olhada no que a gente tem agora. E aí o que ele vai fazer, né? Ele vai rodar primeiro os testes, né, que ele encontrar aqui. Ele vai rodar. Depois que ele rodar esses testes, ele vai passar por todos os componentes, né, por todos os arquivos que não possuem teste, para poder gerar um relatório para a gente. Beleza? E aqui então, se a gente for dar uma olhada, é basicamente isso, né, que a gente pode ter aqui, que a gente consegue pensar de casos de uso para o nosso input, né? Então aqui a gente pode ver os nossos dois testes passaram, tá? E agora ele vai rodar aqui a cobertura nos arquivos não testados, beleza? E vai gerar um relatório para a gente. Então, segundo a nossa análise aqui, né, a gente testou todos os casos de uso possíveis do nosso input, certo? Então, a gente tem ele aqui testadinho. Vamos ver o que vai dizer aqui o nosso relatório de testes. Tá, vamos esperar ele aqui, ele geralmente demora um pouquinho mais para rodar nos outros arquivos. Beleza, então demorando um pouquinho mais do que esperado. E beleza, ó, gerou aqui nosso relatório, e aí ele jogou aqui até que formatadinho aqui no nosso terminal, e aí passou os dois testes também. Só que aí eu também fiz uma configuraçãozinha ali no script, como eu comentei, que ele vai salvar esse relatório numa pasta coverage aqui, ó. Então a gente consegue vir aqui, ó, ele vai gerar um HTML pra gente, e a gente consegue abrir ele aqui e a gente vê aqui ó, bem mais formatadinho, bem mais fácil da gente visualizar, tá? Então, ó, a gente consegue ver tudo aqui, ó. Todos os arquivos que ele rodou, tá? Então, são as pastas dos arquivos aqui que ele rodou. A gente pode ver que o nosso input, ele já está 100% coberto aqui, ó, todo verdinho, beleza? Aqui é a barra de porcentagem dele. E aí a gente aqui tem uma estatística geral da cobertura aqui, né? De todos os arquivos. Então ele vai dizer aqui quantos por cento e o valor aqui, né, dos statements, né? Então os statements são cada declaração que a gente tem no nosso código, né? Então constantes, funções, componentes, né? Que no fim dos contos são funções. Tudo que for declarado, tudo que a gente declarar, instanciar, instanciar não, né? Tudo que a gente declarar, ele vai entrar aqui nos statements. A gente tem branches também, que são cada ramificação, cada ramificação, né, que a gente tem no código. Então, por exemplo, se a gente tem lá um if em algum lugar, ele já tem dois caminhos para seguir, né? Então, primeiro a gente testa de um caminho, depois a gente teria que testar o outro, então ele vai cobrir esses dois caminhos. E aí a gente tem functions, né, que são as funções, e as linhas, tá? Esses dois últimos aqui autoexplicativos. Então ele dá essas estatísticas aqui pra gente de tudo que ele passou lá, todos os arquivos. Show!
Então, beleza. Então a gente pode ver aqui que o nosso input está 100% coberto. Então, vamos lá. Esse relatório aqui ele vai ajudar a gente aqui no nossa aplicação aqui, ele vai guiar a gente também para a gente saber o que testar aqui a seguir e tal. Vai facilitar isso para a gente. Só que aí, se a gente for dar uma olhada, o que a gente tem aqui, ó? Se a gente abrir aqui, por exemplo, a gente tem a pasta SRC. Se a gente abrir a pasta SRC, a gente tem aqui o app.tsx e o main.tsx. Tá? E se a gente abrir, por exemplo, o app, o que é o app? Né? Aqui geralmente a maioria das aplicações elas possuem esse arquivo aqui, app, né? Que é o ponto de entrada ali, não é o ponto de entrada, mas é onde inicia a nossa aplicação, né? Geralmente é aqui que a gente começa a colocar os nossos primeiros componentes aqui e tal, né? E aqui, ó, a gente pode ver que aqui a gente não tem nada, né? A gente começa a gente tem nossa página de home aqui, né? Então, aqui o que a gente testaria aqui, por exemplo? Aqui a gente não tem o que testar, né? Então, será que faz sentido a gente ter isso daqui dentro do nosso relatório de teste? Se a gente voltar até aqui, a gente vai ter o main.tsx. O main.tsx é um passo antes até, né? Aqui é onde ele injeta o React dentro da nossa aplicação, né? Então faz sentido testar isso daqui também? Não faz, faz menos ainda, né, do que o app. O app ainda está aqui dentro. Então, se a gente aqui o nosso objetivo aqui, né, nessa talk aqui é chegar ao 100% de cobertura, né? Só que como a gente viu na parte teórica, 100% de cobertura não significa qualidade de teste, né? Mas aqui a gente vai tentar chegar nesse objetivo com o máximo de qualidade possível nos nossos testes, tá? Mas aqui, como a gente viu, não faz sentido a gente ter isso daqui, né, no nosso relatório. Então, o que a gente pode fazer? Vou abrir aqui. Aqui no nosso arquivo de configuração do Jest, a gente pode passar um parâmetro aqui, né, uma propriedade para ele, que se chama coverage path ignore patterns. Beleza? E aí ele vai ser um array. E aí tudo que a gente passar aqui dentro desse array, na hora que o coverage passar pelo nosso teste, pelo nosso código, ele vai pular o que tiver aqui dentro, né? Então a gente pode passar arquivos e a gente pode passar pastas. Então a gente pode passar aqui, por exemplo, ó, nosso app.tsx. Pode passar também nosso main.tsx. E aí sempre que o coverage aqui do Jest encontrar esses arquivos, ele vai pular, tá? E não vai incluir aqui no nosso relatório, beleza? E aí, o que mais que a gente pode ver aqui que não faria sentido a gente testar, né? A gente ainda não chegou a olhar o código mesmo, né? Mas aqui já adiantando, por exemplo, ó, tipos, né? Os tipos não faz sentido a gente ter esse tipo de teste aqui, nem tem como a gente testar isso daqui, né? Então a gente pode incluir eles aqui também. Então, types, beleza? A gente colocar a pasta aqui, que também funciona. Beleza? Vou salvar aqui. Então, beleza. Na próxima vez que a gente rodar aqui o nosso script para coletar a cobertura, ele vai já pular esses arquivos. Agora, para onde a gente pode ir, né? Então, olhando aqui para nossa mini biblioteca, como eu comentei, a gente tem o text area. Tá? O text area ele vai ser bem simples também, vai ser basicamente igual ao input. E, na verdade, até mais simples, né? Porque aqui no nosso text area ele pode ter só uma label de diferente, né? De resto, ele é um text area normal aqui do HTML. Tá? Então, eu vou criar aqui já o teste para ele. Então, index.test.tstx. E aí eu vou copiar o do input mesmo, tá? Não vamos perder tempo, não vamos perder muito tempo com esse teste aqui, porque vai ser a mesma coisa que esse teste aqui do label, do input, beleza? Então eu vou copiar aqui, vou excluir esse último teste, tá? Então aí aqui tudo que for input, eu vou trocar para text area, que é o nosso componente.
Aí o teste vai ser o mesmo, should render with label, tá? A gente vai renderizar aqui o text area, pode ser o mesmo ID que ele vai pedir também, e a label pode ser a mesma. Eu vou mudar só o nome da constante, text area label, tá? E aí a gente vai pegar aqui o elemento pelo texto e vai ver se ele está no documento, certo? Então, qual o próximo componente que a gente pode ir? Se a gente for olhar, a gente tem mais um componente aqui no nossa mini biblioteca, tá? Mas que ele não deveria estar aqui. Só que ele vai ser o header. Mas vamos dar uma olhada aqui no nosso app, ó. Vamos começar. A gente testou aqui os componentes da nossa mini bibliotequinha aqui, né? Então vamos adentrar aqui na nossa aplicação de fato. Nossa aplicação começa aqui com a home, tá? Deixa eu voltar nosso cara aqui, deixa eu olhar. Então aqui a nossa aplicação ela só tem uma página, né? Então essa página aqui vai ser a home, tá? Então tudo está aqui dentro. E aí essa nossa página, ou seja, né, toda a nossa aplicação, ela está envolvida aqui pelo Tools Provider. E o que é esse Tools Provider aqui? É ele que proveu o contexto. Então, a gente pode dizer que a nossa home ela tem um contexto por volta dela. E o que é um contexto? Contexto é uma forma que a gente tem no React para compartilhar estados, propriedades, funções, etc. Tá? Então, de forma resumida aqui, tudo que a gente tem dentro desse contexto, todos os componentes que estão aqui dentro do provider, eles têm acesso a essas informações, tá? Então é um jeito que a gente consegue compartilhar esses estados, informações, etc., com os componentes que estão aqui dentro. E o que eu coloquei aqui dentro desse contexto? Ele vai ter basicamente lá as funções que fazem as requisições para a API, tá? E algumas outras coisas. A gente pode dar só uma olhada por cima aqui, não entrar muito em detalhes, tá? Porque não é o foco aqui. Beleza? Então ele vai ter aqui, ó, o estado das ferramentas, tá? Quando a gente pegar lá na API, ele vai salvar aqui, vai ter o filtro, tá? E vai ter as funções aqui que fazem as chamadas para as requisições. Tá? Basicamente isso. Beleza? Então, a gente entende aqui que toda a nossa aplicação está por volta desse Tools Provider aqui, tá? Tá por volta não, tá por dentro, né? Então, beleza, a gente tem o Home. Então, vamos lá para a nossa Home. Entrando lá na nossa home, a gente pode ver que a nossa aplicação ela é composta por basicamente três componentes principais aqui, né? Que é o header, que é esse componente aqui, né? Que é essa parte aqui, né? Que é só o título, né? Da nossa aplicação. A gente tem o actions, que seria essa parte do meio aqui das ações, onde a gente vai ter as ações de filtro e o botão aqui do nosso adicionar nova ferramenta. E o tools list, que é a nossa lista aqui, né? De ferramentas, certo? E aí o header, como eu comentei, ele não deveria estar aqui no nosso components, mas tudo bem. O que é o header? Né? Se a gente for olhar lá, ele é simplesmente um header com os títulos aqui, né? E aí qual que é o caso de uso? Qual que é a funcionalidade que a gente tem aqui para esse componente? Não tem nenhuma, né? Ele é simplesmente um texto, simplesmente um título aqui, né? Então, se a gente for olhar aqui no nosso relatório, ó, a gente pode ver que ele está aqui também, ó. Components header, tá? E aí faz sentido a gente ter teste para esse cara também. Então esse é mais um cara que se a gente for analisar, a gente percebe que ele não tem a necessidade e não tem nenhuma funcionalidade que a gente precise testar nele, tá? Então é outro que não faz sentido a gente ter teste. Então é outro que a gente pode colocar aqui no nosso array aqui, né, para excluir. Então a gente pode colocar aqui o header. Então, quando ele encontrar essa pasta, ele vai pular. E aqui, com esse array aqui, né, com esse parâmetro que a gente passa, essa instrução, a gente já consegue ver o furo, né, que o test coverage ele tem. Porque a partir do momento que a gente pode pedir para ele ignorar alguns arquivos, fica sujeito então ao desenvolvedor ali que está criando os testes, está manipulando ali o arquivo, o código, fica sujeito a ele determinar o que ele precisa ou pode colocar aqui dentro, ou deve testar ou não.
tá? E aí, se ele colocar aqui um componente que ele acha que não precisa ser testado, mas é um componente importante que precisaria ser testado, ele pode atingir 100% aqui de cobertura, mas ele não vai ter a qualidade necessária. Então, os testes deles não vai estar garantindo que a aplicação esteja funcionando, não vai estar trazendo confiabilidade, sabe? Então, a gente pode colocar até todos os arquivos aqui e deixar, sei lá, por exemplo, só o nosso input aqui, a gente vai ter 100% de cobertura, mas vai estar bem testado? Não vai estar bem testado, né? A gente sabe disso. Então aí a gente já consegue ver aquilo que a gente comentou ali de tomar um certo cuidado quando a gente vê 100% de cobertura de código e tal. A gente precisa. Teria que ser feita uma análise mais profunda ali para a gente ver se os testes foram feitos com qualidade ou não. Beleza? Então já fica aí esse ponto aí. Certo? Então, teoricamente não, né? Aqui a gente colocou esses 4 arquivos que é os que a gente não deve, não, a gente analisou aqui e viu que eles não fazem sentido ter testes para ele, né? A gente não faria um teste aqui só para cobrir o código e atingir 100%, também não seria o ideal, né? Só para suprir essa métrica aí. Então, o header ali a gente não vai testar. Então, nossa mini biblioteca aqui a gente então tem ela coberta, né? Então a gente finalizou aqui. Então agora vamos lá. Abrir aqui a nossa aplicação. O que a gente pode testar agora? Onde a gente pode ir? A gente pode testar agora o nosso card, né? Ainda pensando, né, de forma progressiva aqui, né? Vamos testar o nosso card então. Então, vamos abrir aqui, ó. Deixa eu fechar o contexto aqui. Então tá lá dentro da Home, Components, Tool Card. Aqui, beleza? Então, como que é o nosso card? Deixa eu fechar os outros aqui. O nosso card, ele basicamente, ele aqui é um article, tá? Então, o card é um article. E aí ele vai ter um header, um cabeçalho aqui, onde ele vai ter um título, que também é uma âncora aqui, né? Uma tag A. Tá? Então ele vai receber o título e a URL na âncora aqui no caso. E aí no cabeçalho ainda ele vai ter o botão de excluir, tá? Que é a lixeirinha aqui, que está aqui em cima no cabeçalho. E aí ele vai ter a descrição. E no rodapé ele vai ter aqui as tags, tá? E aí as tags, ele é essa propriedade, ele é um array, né? Um array de strings. Então aqui nas tags ele vai pegar as tags, né? O array, vai fazer um map aqui. E aí para cada tag que tiver lá dentro, ele vai cuspir aqui um span e vai formatar a tag, né? Então ele vai colocar aqui a cerquilha aqui na frente, né? E do lado aqui o título da tag. Então aí ele formata aqui pra gente bem bonitinho. Certo? E aí, um detalhe aqui, né? No botão, no evento de clique do nosso botão aqui de exclusão, ele chama a função do handle remove tool, tá? E da onde que vem essa função? Essa função ela vem lá do nosso contexto, beleza? Então, ele vai acessar o nosso contexto, vai pegar essa função de lá e vai usar ela aqui passando o ID aqui da nossa ferramenta. Tá? Então ele recebe esses parâmetros aqui, né? Essas propriedades, no caso. Né? Ele vai receber que são as informações da ferramenta. Né? Até esqueci de mostrar aqui para vocês. Ó, a gente tem aqui na raiz do projeto db.json, que é a simulação aqui do nosso banco de dados. Né? Então a gente tem aqui tools, né? Então vai ser um array de objetos. Né? Então as informações lá da nossa ferramenta que seriam salvas num banco de dados, por exemplo, seriam essas aqui, né? Vai ter um ID, um title, uma URL aqui formatada com HTTPS já, // a descrição e as tags, que é um array aqui de strings, beleza? Essa estrutura aqui. Então esse aqui é o nosso componente de card. Eu vou criar um teste aqui para ele já. Então, index.test.tsx. E aí a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez lá para o nosso
nosso input, para o nosso textiário. Então a gente começa aqui no describe, dizendo qual que é a nossa suíte de teste. Nesse caso agora vai ser o toolcard. Tá? A gente vai passar aqui nossa função. E a gente vai criar o nosso primeiro teste. Então, para ele, né? Então vamos pensar aqui, qual que é o principal caso de uso aqui, a principal regra de negócio desse componente. Então, dado essas propriedades, dado essas informações da ferramenta que ele vai receber, ele precisa renderizar um título, a descrição e as tags formatadas aqui, tá? Então, é isso que a gente vai testar aqui. Nosso primeiro teste vai ser esse. Então, ele precisa ser renderizado. Então, dadas essas informações, ele precisa ser renderizado com as especificações aqui da ferramenta, né? Então, a gente pode começar lá, ó. It should render card with tool specification. Beleza? Então, ele deve renderizar o card com as especificações ali da ferramenta. Certo? Então, vamos lá. Aí, vamos fazer a mesma coisa lá. Então, a gente vai renderizar. Beleza? Vou importar automático aqui já. O nosso componente, né? Qual que é o nosso componente aqui no caso? É o toolcard. Beleza? E aí ele já está reclamando aqui, ó. O que ele está reclamando? Ele está reclamando que está faltando essas propriedades aqui, né? ID, title, URL, description e tags, que são todas, né? Todas nesse caso são obrigatórias. Então eu vou até copiar elas aqui, ó. Colocar elas comentadas aqui para a gente saber o que a gente vai precisar passar para esse componente, tá? Para a gente conseguir renderizar ele. E aqui, então, até agora a gente começou os nossos testes pelo Act, né? Renderizando já nosso componente e tal. Vamos então começar pelo arrange aqui, esse teste. Vamos fazer o arranjo aqui, né? Vamos fazer a preparação para o nosso teste. Vamos criar então aqui alguns mocks, tá? A gente lembra lá, os mocks são objetos falsos, né? Que a gente utiliza nos nossos testes. E aí aqui eu vou mocar somente o que a gente vai precisar validar. Que é, né, como a gente comentou, dado essas informações, a gente precisa validar se renderizou o título, a descrição e as tags formatadas. Então, são esses três que eu vou mocar aqui. Então, aqui, const title. Então, qual que pode ser o nosso título aqui da nossa ferramenta? Vamos de ChatGPT. Então, o título, URL não. Então, description. Vai ser a descrição. Pode ser aqui uma ferramenta muito boa. E as nossas tags, né? Tags, que aí, como eu comentei, vai ser um array de strings. Então a gente pode colocar aqui, sei lá, teste, chat e pronto, 3 tags aqui. Beleza? Então, agora vamos passar aqui as propriedades para o nosso toolcard. E aí vamos aqui pela ordem. Então ele vai um ID. Então o ID aqui pode ser teste. Aí o title. Deixa eu fechar aqui. O title. Aí a gente vai poder passar ali o nosso title. Beleza? URL. A gente pode passar qualquer URL aqui também, porque a gente não vai validar nada sobre a URL. Então, sei lá, pode ser aqui chatgpt.com, qualquer coisa, tá? Então, description, a gente pode passar a nossa description. E as nossas tags também, podemos passar as nossas tags aqui, beleza? Então agora assim, para de reclamar, temos basicamente aqui nosso componente renderizado. E aqui o que a gente precisa fazer? Verificar se essas informações foram renderizadas no documento. Então, nada de diferente que a gente viu até agora, beleza? Então vamos lá. Inspect. Aí vamos importar o nosso screen. Tá? E aí o que a gente vai pegar primeiro? O título. O título é o que? Ele é um texto, né? Então a gente pode usar lá o nosso get by text.
E aí a gente pode passar aqui, ó, o nosso title, beleza? Então, reaproveitando aqui a nossa constante. A gente espera que o nosso elemento que contém o título esteja no documento. Should be in the document, certo? A gente vai fazer isso aí para os outros. Então, a gente vai pegar pela descrição, description, vai verificar se ela está no documento. E aí para as nossas tags também. Só que aí, para as nossas tags aqui a gente tem alguns poréns, né? Primeiro que ela é um array, então a gente pode colocar aqui, ó, tags na posição 0 do array, por exemplo, vou pegar o primeiro. Só que a gente precisa ver se elas estão formatadas, né? A gente precisa ver se elas estão aqui bem bonitinhas. Então a gente pode passar elas aqui, ó, dentro de um template string. E aí a gente passa aqui a nossa variável. E no começo a gente passa aqui a cerquilha. Beleza? Então aqui a gente consegue validar a nossa string aqui. E a gente faz isso para os outros dois também. Tá? Para as duas outras tags. Dá uma na sua posição correspondente ali do array. Certo? Então aqui, ó, a gente renderizou o nosso componente. Verificou se o título, a descrição e cada uma das tags formatadas estão no documento. Certo? Então vamos renderizar, não, vamos rodar o nosso teste aqui, que é o toolcard. Beleza? Vamos ver se deu certo aqui. E aí, enquanto roda, vamos aqui pensar qual que é outros casos de uso para o nosso componente aqui, né, para o nosso card. Basicamente a função, né, a responsabilidade do card é essa, né, é renderizar essas informações com as propriedades passadas para ele, né. Então aqui basicamente ele não vai ter outra responsabilidade, a não ser, tá, que é uma funcionalidade, quando a gente clicar no botão aqui da lixeirinha, ele precisa excluir essa ferramenta da nossa lista. Tá? Então aqui o nosso teste passado passou. E aí ele precisa excluir, se a gente clicar aqui, ele precisa excluir as ferramentas da nossa lista. Só que aqui a gente está renderizando e olhando para o nosso card em si, né? Unitariamente para o nosso card. A gente não tem como fazer esse tipo de teste se a gente não tem como verificar se ele vai estar sendo excluído da nossa lista clicando nesse botão, tá? Não aqui. Então, como que a gente faz para testar essa funcionalidade? Até, ó, se a gente rodar aqui, ó, vou deixar rodando o nosso test cover para a gente ver lá como que está a cobertura desse componente e dos demais também, mais especificamente desse. Então, como que a gente vai fazer para testar essa funcionalidade? A gente só vai poder testar ela quando a gente integrar, né, quando a gente fizer um teste integrado da nossa lista. Porque só quando a gente estiver testando a nossa lista de forma integrada, né, vendo se os cards estão aqui, a gente vai conseguir saber se um item foi removido dela ou não, né? Então, a gente só vai conseguir fazer esse teste quando a gente começar a fazer alguns testes de integração para a nossa aplicação aqui, tá? E a gente vai chegar lá e a gente vai ver como fazer esses testes aí e qual vai ser a diferença e a dificuldade, tá? Mas por enquanto, aqui para o nosso card, é basicamente isso que a gente vai conseguir testar. Beleza? Então, vamos dar uma olhada aqui no nosso relatório. A gente pode dar a gente tem aqui já, a gente dá um F5, ó, e atualizou até bastante coisa aqui, ó. Então o nosso text area aqui está coberto, 100% coberto. Vamos olhar aqui para o nosso card, ó. A gente pode ver que ele tem um pedacinho faltando aqui ainda. Tá? Vamos abrir ele aqui, ó, até para a gente ver como que ele mostra para a gente. Então ele vai sinalizar aqui, ó, ele vai deixar vermelhinho aqui o que a gente ainda não cobriu, beleza? Então o que faltou cobrir nesse arquivo aqui, ó. E é realmente só essa função do handle remove tool, tá? É realmente ela que a gente não vai conseguir testar aqui, como a gente comentou. A gente poderia fazer um mock dessa função e verificar se ela foi chamada quando a gente clicar no botão. Poderia fazer. Só que aí a gente estaria fazendo um teste de detalhe de implementação, tá? Não importa para a gente se a função x ou y foi chamada.
O que importa é que a funcionalidade que ela implementa esteja funcionando, tá? Então, não importa o estado que ela alterou, não importa nada. Importa que quando a gente clicar aqui, a gente precisa ter certeza, ter garantia de que a ferramenta vai ser excluída.